Sempre que a gente vai explorar um conceito novo, é muito importante a gente começar pelo porquê. E a gente viu o porquê refatorar. A gente entendeu que a questão da refatoração, o que motiva ela, o propósito da refatoração, tem uma relação econômica com a sustentabilidade do projeto. O grande desafio, então, agora que a gente já sabe por que refatorar, é qual o objetivo, onde mirar. A gente já sabe o que a gente quer alcançar, mas como é que eu sei que estou indo no caminho certo? Quais são as formas pelas quais eu vou guiar o meu processo de refatoração? Todo mundo que trabalha com programação e quem está começando a programar já começou a ver que o código perde o controle muito rapidamente. Esse não é um problema novo. Na verdade, esse é um problema tão antigo que em 1968 a OTAN reuniu profissionais dos seus países membros para discutir o que ficou conhecido como a crise do software. Exatamente, a crise do software não começou hoje, não é um problema das linguagens modernas, é algo que já vem há bastante tempo. E nessa conferência, um dos apresentadores foi o Douglas McIlroy. E ele abordou pela primeira vez no mundo do software o conceito de componentização. Se você não sabe quem é esse cara, você certamente já ouviu falar em uma coisa que ele participou diretamente da criação, o Unix. O Douglas McIlroy, ele foi o mestre, o chefe do Ken Thompson, que foi um dos principais implementadores do sistema operacional Unix. E o Douglas foi responsável por um dos conceitos principais pelo sucesso do sistema operacional, que é o conceito de pipeline, onde permite você pegar programas com um propósito específico e conectar eles através da entrada de um, gerar a saída que conecta com a entrada de outro, que gera a saída que conecta com a entrada de outro, e assim sucessivamente. E essa noção emergiu da experiência e preocupação do McIlroy com a reutilização dos programas de computador. Ele queria, assim como acontecia em outras indústrias, principalmente na indústria de hardware, ele queria que na indústria de software houvessem componentes disponíveis para que a gente parasse de ter que construir tudo novamente. E ele menciona, inclusive, no seu paper, dizendo que quando vai começar um projeto novo, todo mundo discutia como deveríamos construir algo e não que componentes deveríamos utilizar para resolver o problema. O maior desafio na questão da componentização de software é a padronização, primeiro, do entendimento do que é um componente e de quais são os atributos relevantes para a padronização. E nessa apresentação ele utilizou o exemplo de uma função seno, que varia entre 1 e -1, e ele mostrou todas as possíveis variações que dificultam você ter uma função seno única para todo mundo. E sim, é uma função matemática, mas que na hora que ela conecta com o computador, tem tanta complexidade, se você está usando, que tipo de número você está usando, qual é a precisão dos números, qual a variação das entradas possíveis para essa função, o quão precisa a saída vai ser, qual a robustez que a função vai ter se receber um parâmetro equivocado ou se computar um resultado impossível. Então veja quanta preocupação você passa a ter que ter no mundo do software para tratar de algo que conceitualmente, que abstratamente no mundo da matemática, é trivial, está definido, está dado como certo. E esse é um dos desafios do mundo do software, que sempre mostra que na prática as teorias abstratas se comportam de maneira diferente. Então novamente aqui, eu não quero que você decore conceitos, eu quero que a gente chegue numa ideia, na essência da ideia dos componentes. Então o que é um componente? Quando a gente toca nesse assunto, é muito comum as pessoas começarem a pensar em arquitetura de software. Eu pessoalmente não gosto muito desse termo, porque a arquitetura ela tem muito mais relação com a estrutura do software, com coisas que são difíceis de mudar. E a capacidade de mudança do software, para mim, tem muito mais relação com o seu design interno, com como as partes se relacionam de forma mais íntima, com como as coisas estão organizadas nos detalhes menores. E o design é um conceito moderno, é um conceito que surgiu a partir da engenharia, que vem da origem de designar, de dar sentido a algo. Então veja que design tem uma relação, uma busca de um balanço, de um equilíbrio entre forma e função. O problema do design no software é que a sua forma e função são extremamente maleáveis. Apesar de haver uma restrição com como o computador funciona e a natureza física das máquinas, é muito comum no âmbito de design de software você lidar o tempo inteiro com a explosão combinatória. Essa complexidade da natureza do software foi registrada pelo Dijkstra, que escreveu o seguinte: a maior causa da crise dos softwares é que as máquinas se tornaram algumas ordens de magnitude mais poderosas. Enquanto não tínhamos máquinas, programação não era um problema. Quando tínhamos alguns poucos computadores fracos, programação se tornou um problema leve.
Agora que temos computadores gigantes, programação se tornou um problema igualmente gigantesco. Veja que desde a década de 60 os programadores brigam com esse problema da complexidade do desenvolvimento de software. Todas as metodologias, técnicas, formas de gestão, ferramentas, tudo tenta conter essa questão para tornar software uma atividade mais produtiva e economicamente viável. A capacidade do programador de desenhar bons componentes e de perceber o que no seu código pode ser componentizado para ser reutilizado e para facilitar a mudança é essencial para o processo de refatoração. Para isso a gente precisa entender então o que é um componente. E eu vou começar pelo que não é. A maioria dos programas de computador são escritos com foco exclusivo em fazer a coisa funcionar. Não está errado, só não é o bastante. Qualquer programador com um pouquinho de experiência já passou por aquela sensação de desenvolver um código que parece muito mais com uma Rube Goldberg Machine. Você não sabe o que é isso? Eu acho que sabe sim. Olha só, uma máquina de Rube Goldberg é uma geringonça que executa uma tarefa simples da forma mais complicada possível. Geralmente utilizando uma reação em cadeia. O problema da reação em cadeia é que se qualquer coisa no meio do caminho falhar, o processo inteiro simplesmente para. E a variação entre cada uma das etapas é tão grande que dificilmente você consegue reutilizar ou simplificar uma etapa. Rube Goldberg foi um cartunista que desenvolveu diversas dessas máquinas com a intenção de provocar humor. Uma máquina desse tipo, ela não tem componentes, ela tem partes. Existe uma diferença muito grande entre o que é um componente e o que é uma parte. Isso porque componentes deveriam poder ser substituídos e deveriam poder ser padronizados. Existe uma outra dinâmica de reação em cadeia que também é muito popular, que parece muito uma máquina de Rube Goldberg, mas não é, que são os dominós. Apesar dos dominós dependerem de reação em cadeia, veja que eles são formados pelo mesmo componente. Eles têm a mesma função, eles são substituíveis e você consegue principalmente compor sistemas mais complexos utilizando a mesma peça. Então aqui a gente começa a ter uma noção um pouquinho melhor do que é um componente. E se a gente consegue distinguir se o nosso código tem componentes ou simplesmente partes, que se eu mexer em uma delas quebra tudo. Eu também vejo muito comum a referência de componentes, até como grafismos, representações gráficas, o uso de quebra-cabeça, por exemplo. Mas eu não acho que quebra-cabeça seja um componente, porque ele tem uma função muito específica e você não consegue substituir uma peça. Perdeu aquela peça, o todo vai ficar incompleto. Então, apesar do quebra-cabeça trazer pra gente a visibilidade de um conceito super importante, que é o que acontece nas suas fronteiras, como que ele encaixa um com o outro, eu não entendo que ele seja um componente de fato. Existe uma coisa que você está muito mais familiarizado e que conhece desde criança, que tem muito mais a visão de componente. Você consegue imaginar o que é? Não? São os operadores aritméticos. Cada operador aritmético ele tem uma entrada e uma saída. Eles variam em entrada, variam em saída, mas eles têm uma característica fundamental para qualquer componente. Eles conseguem trabalhar cooperativamente, compondo coisas mais complexas. O operador menos, por exemplo, ele inverte o número. Ele é um operador unário, ele tem apenas uma entrada e uma saída. Já a adição, ela retém duas entradas e uma saída. Veja que entre a adição e a multiplicação, a estrutura do componente é muito parecida, mas o processo da transformação que ele faz, ou seja, a sua função é completamente diferente. Num software, num sistema complexo, é muito difícil você manter esse nível de coesão entre os componentes. E você vai ter componentes de naturezas distintas. Por isso que é muito importante você compreender quais são as partes do seu software, quais são as capacidades que ele precisa ter, para que você consiga delinear categorias diferentes de componentes que te ajudarão a resolver o problema que você precisa resolver. E para mim a melhor referência sobre componentes que a gente tem está exatamente aí dentro desse aparelho que você está usando. São os componentes eletrônicos. Veja que o próprio nome diz, né? Componentes eletrônicos. E olha que interessante, um componente eletrônico ele pode ter várias entradas, várias saídas, mas tem uma coisa fundamental entre eles. Todos eles operam em cima da mesma coisa, um fluxo de elétrons. Então veja que a variação e a combinação dos componentes tem relação com a natureza do que está sendo processado. A forma como os elétrons se comportam vai gerar restrições de que tipo de componente você pode ou não ter. E qualquer tipo de solução que seja inventada, ela necessariamente respeita essa natureza. Então, além de crescer em variedade, os componentes eles podem se agrupar em componentes mais complexos, como, por exemplo, os componentes de um computador.
Você tem aí, a gente chama de dispositivos, porque eles ganham um escopo um pouco diferente. Mas o computador também é componentizável. Você bota várias telas, você substitui as telas, você substitui o disco rígido, você substitui até o tipo de armazenamento e tudo continua funcionando normalmente. A função do computador continua. Você substitui a memória, substitui o processador e ele continua operacional. Só que aqui a gente tem uma coisa diferente. Pega um HD, por exemplo, que é um disco magnético. Eu não opero ali apenas na eletrônica, eu passo a ter também componentes físicos, mecânicos. E essa mudança de natureza é que é importante de observar. Antigamente, quando existia o cartão perfurado, você fazia uma transformação de algo que vinha de elétron para um papel com furos. E fazia a operação inversa também. A partir do cartão perfurado, estabelecer quais são os elétrons, né? Como é que os elétrons vão se comportar dentro da máquina. Então veja que ali a gente está mudando natureza. Isso é muito importante porque isso vai mexer com a categorização dos componentes que você está criando. No seu sistema, quando você tem um componente que transforma um número numa string, você está mexendo em naturezas diferentes. Existe uma transformação no processo do seu componente. Quando você pega um texto e transforma em números, você também faz uma transformação. E o problema das transformações é que isso começa a mexer com a variação da estrutura do componente e limitando que componente encaixa com qual, que componente você pode usar com qual outro componente. E se você não prestar atenção nisso, o que começa a acontecer é que você vai devagarzinho escorregando de uma intenção de componentização para uma máquina de Rube Goldberg, onde cada parte é única e faz as coisas específicas e uma passa a depender da outra. Você gera um forte acoplamento entre componentes que passam a não funcionar dissociadamente. Por isso que quando você olhar o seu código, você precisa começar a ter em mente algumas dimensões fundamentais das relações entre as partes para identificar que tipo de componente está escondido ali, está implícito, e é o seu papel conseguir delinear ele, torná-lo evidente para explicitar e de fato criar algo reutilizável. Vamos entender o que a gente tem que olhar no nosso código para identificar os componentes possíveis. Existe uma natureza fractal no componente, como em qualquer código. Ele tem entrada, processamento e saída. Mas quando a gente fala de componentes, isso não é o bastante, apesar dele também refletir essa natureza. A gente precisa observar algumas dimensões a mais. Sobre as entradas, eu preciso observar qual a natureza delas. São números? São textos? Que tipo de dados o meu componente está recebendo para conseguir trabalhar? Ele aceita mais de uma natureza? Quais são as formas dessas entradas? Eu estou passando uma única informação? São múltiplas entradas que se completam e se compõem? As entradas são interdependentes? Ou não há relação nenhuma entre elas e são apenas chaves distintas para informações diferentes dentro do processo do componente? Além disso, qual a generalidade das minhas entradas? O formato dela é específico para aquele componente? Ou é um formato geral que é utilizado em diversas outras áreas do meu código? Essa mesma reflexão da entrada eu posso fazer para a saída. Só que além disso eu tenho a questão do processamento do meu componente. O que exatamente ele faz? Ele transforma entradas em saídas? Ou a partir das entradas ele cria saídas? Ou será que ele faz um filtro, onde várias entradas são analisadas e ele dá saída apenas em algumas delas? E qual a consistência no processamento? A saída é sempre do mesmo tipo? Ou de acordo com a decisão do componente, coisas distintas vão acontecer? Qual a verdadeira responsabilidade do meu componente? Ele tem uma única responsabilidade? Ou ele tem várias responsabilidades? No caso de ter várias responsabilidades, elas são muito similares ou pouco similares? São as entradas que influenciam elas? E qual a robustez do meu componente? Se alguma coisa der errado, o que vai acontecer? Ele recupera o comportamento? Ele informa quem chamou o componente? Ou ele gera um efeito colateral no sistema? Veja que tudo isso vai influenciar o quão reutilizável é o seu componente, qual é o nível de abstração do seu componente e o que é que você pode esperar em termos de combinação com outros componentes. Esse tipo de análise a gente tem que fazer o tempo inteiro, observando sempre as sutilezas do código. Não é uma questão de regra. Os componentes vão emergir a partir do seu contexto. Então, muito mais importante do que você seguir uma receita é você observar quais são esses elementos, as dimensões do seu código para identificar padrões, identificar similaridades, identificar oportunidades de você reduzir a quantidade de código enquanto aumenta a capacidade do seu sistema. E é isso que a gente vai ver.